Você sabia que pessoas falsas, elas dão alguns sinais que quando nós entendemos quais são esses sinais, facilmente nós conseguimos identificá-las? Pois é, no vídeo de hoje, este vai ser o nosso assunto. Quais são esses sinais que pessoas falsas elas dão para que nós venhamos facilmente identificá-las? Por isso, se você se interessou por este assunto, eu te convido a você ficar comigo até o final. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva aqui embaixo agora mesmo e ative o sininho para que você não perca vídeos como este. E não se esqueça de deixar a sua curtida para que outras pessoas possam ser alcançadas por este vídeo. E qual que é o primeiro sinal que esses tipos de pessoas elas dão? O primeiro sinal é que elas gostam de julgar os outros. E eu não sei se você já conheceu um tipo de pessoa assim, mas esse tipo de pessoa ela age da seguinte maneira: ela gosta de julgar tudo em relação às outras pessoas. Ela gosta de julgar a forma como o cabelo de outras pessoas estão, a cor do cabelo, como a pessoa se comporta, como a pessoa fala, como que a pessoa se veste, o carro da outra pessoa, a casa. Ela costuma julgar tudo que for possível para tentar diminuir a vida de outras pessoas. E aí você precisa entender, andar com um tipo de pessoa assim não vai trazer nada de positivo na sua vida, porque em tão pouco tempo você também estará agindo da mesma maneira. Você vai começar a julgar outras pessoas e você precisa entender, ficar perdendo tempo agindo dessa maneira não vai trazer nenhum benefício para a sua vida. Então, quando você identificar uma pessoa assim, que gosta de ficar julgando a vida de outras pessoas, pode ter certeza que esse tipo de pessoa está lhe dando um sinal que ela é falsa, e aí você precisa se afastar o mais rápido possível. E o segundo tipo de sinal que esse tipo de pessoas dão é que elas são péssimas amigas, ou seja, são pessoas interesseiras. Elas só querem que você venha oferecer algum benefício para elas, mas se você precisar contar com elas, pode ter certeza que não há nenhuma possibilidade de isto acontecer. Quando você identificar esse tipo de pessoa, se afaste o mais rápido possível. E quantas pessoas nós podemos observar assim diariamente se aproximando perto da gente, porque talvez a gente tenha algo que a pessoa não tem, e aí essa pessoa vive contando com a gente: ei, será que você pode emprestar um dinheiro? Será que você pode emprestar sua camiseta, sua bolsa, sua mochila? Será que você pode me emprestar o seu cartão? Será que você pode me emprestar o seu carro? E aí te chama de amigão, e aí te chama de amigona. Só que se você não perceber a malícia por trás dessa pessoa, se você não perceber que essa pessoa é uma péssima amiga, pode ter certeza que a sua frustração vai ser grande. Talvez você esteja com uma dúvida: Guilherme, como que eu vou identificar esse tipo de pessoa? Faz o teste pedindo alguma coisa para essa pessoa. Se essa pessoa te pediu dinheiro emprestado, pede dinheiro emprestado para ver se você pode contar com ela. Se ela te pedir um sapato emprestado, pede sapato para essa pessoa também, para você saber o nível de amizade que você se encontra. Quando você começa a aprender a identificar tipos de pessoas assim, a sua vida fica muito mais fácil de ser vivida. O terceiro sinal que esses tipos de pessoas elas dão são que elas querem agradar a todo mundo. E aqui vai o meu conselho: tome muito cuidado com tipos de pessoas assim, pessoas muito gentis, pessoas muito educadas, que talvez ela está manifestando um sinal que ela está tentando te agradar de alguma maneira apenas por interesse. E quantas pessoas eu já conheci assim no decorrer da minha vida. E hoje eu já estou treinado. Se um tipo de pessoa assim se aproxima perto de mim, logo eu consigo identificá-la. E você também pode ser esse tipo de pessoa. Você pode começar a se treinar para aprender a identificar tipos de pessoas assim, para que você venha se frustrar menos com as pessoas, para que você não venha ficar perdendo tempo com certos tipos de pessoas como esses. Então tome muito cuidado quando a pessoa te elogia demais: nossa, seu cabelo está muito legal, seu sapato está muito legal, nossa, você tem um bom salário, você tem um carro bacana, nossa, você é uma pessoa super legal, você é bonita, você fala bem. Tome muito cuidado, que às vezes esses elogios não vão ser nem de coração. Por trás, a opinião desta pessoa é outra, por trás das palavras dessa pessoa é outra, que seu cabelo é feio, que seu carro é ridículo. E aí, se você não aprende a identificar um tipo de pessoa assim, a sua frustração é tão grande que você vai acabar se decepcionando com esse tipo de pessoa e talvez não vai acreditar mais em nenhuma outra pessoa, sendo que as coisas não precisam funcionar desta maneira. Basta você entender isso daqui. Tome muito cuidado com pessoas que querem agradar todo mundo. E o quarto sinal que essas pessoas elas dão são que elas andam com outras pessoas falsas. Ou seja, você precisa observar as pessoas que andam com você, com quem elas andam, quem elas seguem nas redes sociais, qual é o papo desse tipo de pessoa. Porque muito provavelmente, se ela tem esse tipo de comportamento, pode ter certeza que ela se relaciona com outras pessoas que agem também da mesma maneira, e por muitas das vezes ela anda com um grupo que também se relaciona com você. E aí você precisa entender que se esta pessoa ela é falsa, se ela anda com outras pessoas falsas, está na hora de você encerrar a sua amizade com ela, porque isso não vai lhe trazer benefício nenhum, porque a hora que você precisar contar com esse tipo de pessoa, pode ter certeza que ela não vai estar à disposição. É um tipo de pessoa que ela não quer o seu bem, ela sempre quer te ver um degrau abaixo do que você está, e se necessário for ela te prejudicar de alguma maneira, contando com seu ciclo de amizade que são outras pessoas falsas, pode ter certeza que ela não vai pensar duas vezes. De alguma maneira, esse tipo de pessoa vai te prejudicar, seja com palavras, seja com ações, seja com atitudes. Quantas pessoas não sabem identificar esse tipo de pessoa num ambiente de trabalho, e aí vai dando corda, vai confiando, vai falando demais, e aí quando menos percebe, essa pessoa apunhala ela pelas costas, ou seja, faz alguma coisa que essa pessoa acaba sendo demitida. E pode ter certeza que, infelizmente, essa história se repete dia após dia. Mas
quando nós aprendemos a identificar esse tipo de pessoa, nós falamos menos da nossa vida, nós mostramos menos da nossa vida, se relacionamos o mínimo necessário com esse tipo de pessoa e aí nós acabamos se frustrando menos. Então, recapitulando aqui, comece a observar as pessoas que andam com você, comece a analisar com que tipo de pessoas elas andam, porque pode ter certeza, de alguma maneira elas vão influenciar a sua vida. O quinto sinal que esses tipos de pessoas elas não são, que elas não escutam de verdade. Já percebeu que tem pessoas que nós estamos conversando, só que a pessoa está olhando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para a televisão, está mexendo no celular, não está dando a mínima importância para mim e para você, ela não está prestando atenção no que nós estamos falando? São esses tipos de pessoas que eu estou falando agora. São pessoas que não escutam de verdade. E aí, se você fazer um teste em seguida perguntando o que você falou, pode ter certeza que essa pessoa não vai saber responder. Muito provavelmente é um tipo de pessoa falsa. E aí você ficar perdendo tempo tentando se relacionar com um tipo de pessoa assim, só vai acabar atrasando a sua vida. E a decisão é sua, se você vai querer alcançar os seus objetivos no tempo certo, ou talvez você vai querer alcançar os seus objetivos no tempo errado, ou talvez nem alcançar andando com um tipo de pessoa assim. O sexto sinal que esses tipos de pessoas elas dão são que elas espalham falsas verdades. Como que esse tipo de pessoa ela age? Elas começam a compartilhar uma informação que não é verdade e de alguma maneira isso acaba te denigrindo e por muitas das vezes você nem sabe, ou quando você vai saber, talvez já é muito tarde, que de alguma maneira já impactou a sua vida. Talvez é um tipo de pessoa que no ambiente de trabalho cria uma falsa verdade, ou seja, uma mentira ao seu respeito que de alguma maneira você acaba ficando desempregada, começa a espalhar falsas verdades para outras pessoas do tipo, nossa, aquela pessoa comprou um carro novo, mas está endividado, o nome está sujo, a pessoa não está nem conseguindo manter o carro, olha o carro, ele nem sai da garagem, sendo que é uma falsa verdade, uma informação falsa, e aí as pessoas começam a acreditar naquilo sem saber a verdade, e aí acabam te olhando de uma maneira totalmente equivocada. É do tipo de pessoa fofoqueira que sai espalhando para outras pessoas que você está falando mal dela e isso acaba gerando um caos, acaba te complicando de uma tal maneira que até você se explicar pode ter certeza que muita coisa ruim já aconteceu, porque talvez você deu a liberdade para esse tipo de pessoa agir desta maneira com você, talvez você falou demais, talvez você mostrou demais, talvez você confiou demais, talvez você deu liberdade demais para esta pessoa e aí ela acabou agindo desta maneira. Então você precisa entender, quando um tipo de pessoa começar a espalhar falsas verdades, você precisa cortar o seu relacionamento com esse tipo de pessoa de primeira para que a frustração venha a ser muito menor. O sétimo sinal que pessoas falsas elas nos dão, que nos ajuda a identificar são que elas são pessoas inconsistentes. Então você precisa começar a observar como que essa pessoa ela lidar com a vida. É daquele tipo de pessoa que diz que vai fazer algo e ela termina. E aí quando você consegue entender isso, você consegue analisar se aquele tipo de pessoa é uma pessoa falsa ou se aquele tipo de pessoa não é uma pessoa falsa. E aí começa a observar como que ela lidar com a vida, como ela lidar com as pessoas. É do tipo de pessoa que vive trocando de emprego, vive trocando de amigos, vive falando mal de todo mundo. Se essa pessoa ela age dessa maneira, pode ter certeza que é uma pessoa inconsistente com ela mesma, inconsistente com outras pessoas, ou seja, ela não quer assumir um compromisso real com ninguém. E você andar com um tipo de pessoa assim só vai acabar atrasando a sua vida, só vai acabar atrasando os seus resultados. Porque se você for fazer alguma coisa com esse tipo de pessoa, pode ter certeza que na primeira oportunidade que aquilo não for do interesse dela, ela vai acabar pulando fora e te deixando em um prejuízo. Talvez você ajudou essa pessoa em algum determinado momento e ela disse, olha, quando você precisar, pode contar comigo. Só que por ela ser inconsistente, por ela não ter compromisso com ninguém, quando você precisar dela, pode ter certeza que a sua resposta vai ser não, porque ela não está preocupada com isso. Então, essa é a nossa lista dos 7 sinais que esse tipo de pessoas elas dão, que quando nós aprendemos a identificá-las nas pessoas, logo nós conseguimos observar se elas são pessoas falsas ou se elas não são pessoas falsas. E aí, gostou de saber dessa lista? Teria mais alguns sinais que você já passou na prática, que você consegue identificar uma pessoa falsa? Seria muito importante sua participação, então já deixa aqui nos comentários. E se você conhece alguém que precisar assistir este vídeo, compartilhe com essa pessoa agora mesmo. E aqui eu lhe desejo um abraço e até a próxima.